Boa noite. Está começando Conexões dessa quarta-feira. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás. Nós convidamos todos os candidatos e o agendamento das entrevistas foi feito a partir da agenda dos candidatos e também do cronograma das entrevistas no Conexões. E hoje vamos conversar com o candidato ao governo de Goiás pelo PSOL, Wesley Garcia. Olá, Wesley, obrigada pela presença. Boa noite, Camila, e boa noite a todos que nos acompanham nesse programa. Para nós do PSOL é uma satisfação, temos mais uma oportunidade de dialogarmos um pouquinho sobre as propostas do PSOL. Bom, candidato, o senhor vai ter, nesse primeiro bloco, que responder a 3 questões gerais que os outros candidatos também têm que responder. A primeira delas é: qual é o papel do Estado para o senhor e em que áreas ele deve atuar e de que maneira? O senhor pode responder. Obrigado, Camila. O papel do Estado para nós ele é fundamental. O Estado tem que assumir aquilo que foi tirado nos últimos anos, que é o processo de entregar a sua função social, a sua função constitucional, às privatizações, às terceirizações, ao repasse. O Estado tem que assumir o papel de assumir de fato as funções públicas e, a partir disso, trazer políticas públicas que possam desenvolver ações que venham priorizar nos serviços públicos fundamentais à população: educação de qualidade, saúde, segurança pública, cultura. Não dá mais para fazer o que acontece hoje, por exemplo, Camila, os serviços públicos sendo utilizados como cabide eleitoral de emprego, para bel prazer, para politicagem, para manter prioridades e que não são voltadas à sociedade, mas prioridades ligadas aos interesses particulares de alguns. Por isso, para nós é fundamental retomar a confiança do povo no seu gestor, no governo, num governo que vai priorizar de fato o povo e não seus interesses pessoais. Ok, candidato. E como que o senhor avalia o papel que a FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, desempenha no fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado? E, num possível governo do senhor, ela vai contar com recursos para continuar desenvolvendo suas ações? Não tenha dúvidas nenhuma. Que é justamente o contrário de algumas candidaturas postas e é o contrário do que está acontecendo, inclusive, na questão nacional, né, Camila? Infelizmente, aí, o governo nacional, esse governo golpista, reacionário de Michel Temer, tem feito cortes na educação pública, cortes na Universidade Pública Federal, corte no orçamento que poderia ser para pesquisa, para incentivo realmente à valorização do ensino superior, e nós vamos revogar todas essas ações arbitrárias, seja aqui no estado de Goiás, seja com o nosso candidato a presidente da República, Guilherme Boulos, porque isso é uma política também nacional do PSOL. Nós temos que valorizar a pesquisa, a ciência, a tecnologia, nós temos que valorizar os trabalhadores e os funcionários do ensino público superior, que tem que ser laico, universal, de qualidade e acessível a toda a população. Não tenho dúvidas nenhuma, isso é um compromisso nosso. Mais do que isso é um programa nosso. Ok. Bom, agora a última pergunta, que o senhor também vai ter 1 minuto e meio para responder. Se no plano de governo do senhor há ações para promoção e efetivação de direitos humanos nas variadas vertentes e, em caso positivo, quais são essas ações? Primeiramente, é muito triste, nós temos hoje no estado de Goiás um ranking triste, por exemplo, de ser o 2º em feminicídio. Ser o estado que mais morre pessoas negras, LGBTs, pobres, mulheres, e está num ranking muito triste em toda a política nacional. Nós não podemos mais aceitar isso. O PSOL vai investir pesado, sim, em políticas que venham garantir direitos humanos, que venham aplicar de fato a Lei Maria da Penha. Hoje o noticiário estadual publicou aí para todos nós mais violência contra as mulheres. Não se pode mais permitir isso. Nós não podemos aceitar que os órgãos públicos e privados ainda venham remunerar mulheres que ocupem o mesmo papel que homens com salários inferiores, chegando até 75%. Ou permitir o que acontece hoje, que os LGBTs não conseguem emprego, não conseguem acesso. Isso é inadmissível. Nós vamos criar a Secretaria fortemente para os direitos humanos, para garantir que todos os órgãos públicos e privados venham respeitar a questão dos direitos humanos. A nossa polícia vai ser uma polícia educativa e preventiva, no sentido também de humanização e respeito às práticas de direitos humanos. Sem sombra de dúvidas. Ok. Bom, candidato,
A partir de agora, no próximo bloco, o senhor vai ter que responder algumas questões sorteadas, mas a gente tem que ir para o nosso intervalo e continua essa entrevista com o candidato daqui a pouquinho. Assista ao Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, você também pode assistir ao programa pelo perfil do Facebook ou pelo canal no YouTube. Voltamos com a entrevista com o candidato ao governo de Goiás pelo PSOL, Wesley Garcia. Nesse bloco, o senhor vai ter que responder a 3 questões que serão sorteadas pelo senhor. Elas foram elaboradas com o auxílio da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Goiás e abrangem os seguintes temas: educação, cultura, direitos humanos, segurança pública, saúde, meio ambiente, políticas educacionais, administração e finanças, desenvolvimento econômico e social, planejamento e mobilidade urbana, divididas em 3 eixos aí prioritários. O senhor vai ter 1 minuto e meio para responder cada uma delas. Gostaria que o senhor sorteasse, então, uma questão do eixo educação, cultura, direitos humanos, isso, e segurança pública. Eu abro ou você Pode deixar que eu abro, candidato, que fica mais fácil. Segundo o Atlas da Violência 2018, foram registrados, no ano de 2016, mais de 3 mil homicídios, o que representa a taxa de 45,3 homicídios por 100 mil habitantes em Goiás. Esse índice está acima da média nacional, que é de 30,3 homicídios, e representa um aumento de mais de 100% em relação a 2006, 10 anos antes. Quais são as propostas do senhor para a diminuição no número de homicídios no estado de Goiás? A questão da segurança pública ela é fundamental. É um tema latente, tem sido recorrente, porque vivemos, na verdade, hoje no estado de Goiás, um movimento de insegurança, na verdade, né? Em todos os sentidos. Agora, para nós do PSOL, não é concebível se tratar de segurança pública sem falar essencialmente de políticas voltadas com educação e cultura. Acontece que nós vamos, de forma prática, desenvolver para a segurança pública uma delegacia aberta 24 horas. Tanto delegacia aberta à população, como uma delegacia específica de atendimento às mulheres, também 24 horas, que não existe em todo o estado. Primeiro ponto é trazer essa delegacia das mulheres para todo o estado de Goiás. 24 horas para que possa dar um atendimento inicial acessível a toda a população. Para além disso, as nossas mulheres precisam também de assistência. Elas são vítimas, não podem ser tratadas como tem sido feito nos últimos anos, aonde reverte a situação. Muitas mulheres, elas voltam atrás nas denúncias porque elas não recebem amparo do Estado, segurança do Estado. Elas estão psicologicamente envolvidas numa situação ruim. E nós temos que garantir também a elas toda a segurança para ela, enquanto vítima, e para os seus familiares. Nós vamos também criar uma chamada Polícia da Paz, que é uma polícia preventiva e educativa, onde o policial militar vai desenvolver junto à comunidade práticas esportivas. Acabou o nosso tempo? Acabou o tempo, infelizmente. Vou utilizar outro espaço. Não, ok. Candidato, vou pedir para o senhor sortear uma das duas, então, de administração e finanças públicas, desenvolvimento econômico e planejamento e mobilidade urbana. Vamos lá. Quais são as propostas do senhor para a melhoria da mobilidade urbana na região metropolitana de Goiânia e também no entorno do Distrito Federal? Olha, bacana perguntar pelo entorno, né? Eu sou de Valparaíso de Goiás. Deixa eu só concluir rapidinho, então, a segurança, para evitar um pouquinho, a nossa, que eu acho que é muito importante para nós. Os nossos policiais militares têm que se sentir pertencentes à comunidade. Eles vão, a partir de um planejamento específico por região, desenvolver eventos esportivos, culturais, utilizando a escola, o espaço escolar aos finais de semana, as quadras poliesportivas e ginásios à meia-noite, para que ele possa, com educação e cultura, fazer o combate preventivo da criminalidade. Quanto à mobilidade urbana, é um gargalo, está caótico a situação aqui na região metropolitana. Primeiro, nós temos que saber cadê o dinheiro, os mais de 500 milhões que foram investidos na obra do BRT e que nunca foram concluídos. Desde o governo Dilma, veio o dinheiro federal, a prefeitura também teve uma parte e não foi concluído. Temos que concluir as obras para melhorar a questão da mobilidade urbana. Nós temos um projeto para longo prazo, que é a construção do metrô, que é uma discussão avançada, que é um planejamento maior, mais estratégico. Na região do entorno, nós vamos utilizar a linha férrea, que liga Lusiânia a Brasília, com transporte de passageiros,
uma coisa mais limpa, mais eficiente, mais eficaz e que poderia também ajudar na questão da mobilidade, especialmente nessa região onde os trabalhadores basicamente são cidades dormitório. Eles utilizam a mobilidade urbana para poder vender a sua força de trabalho em Brasília. Ok. Candidato... O tempo aqui é cronometrado. Peço para o senhor escolher, então, a do eixo saúde, meio ambiente e políticas habitacionais. Vamos lá para a última pergunta desse bloco, então. Considerando a região do entorno do Distrito Federal, ela concentra grande população e acumulou ao longo dos anos enormes carências de serviços públicos devido ao crescimento desordenado. Quais as propostas, então, previstas para essa região? O senhor já começou a falar e pode concluir agora nesse 1 minuto e meio. A região do entorno é uma região que sofreu muito com o crescimento desordenado, com a especulação imobiliária. Nós não temos áreas públicas, nós não temos investimentos. O primeiro ponto é tirar do papel a RID. A RID foi criada justamente para levarmos políticas públicas, recursos para as cidades que formam a região do entorno do Distrito Federal. Não sai do papel. Quando sai, ficam a critério de deputados A, B ou C para fazer política eleitoral naquelas cidades ao qual ele acha que é mais interessante. Nós temos que desburocratizar o acesso à rede, aos recursos, temos que criar critérios, elaborar critérios claros no sentido de que as pessoas e as prefeituras possam receber os recursos. Mais do que isso, nós temos que concluir os 2 hospitais que estão lá com obras inacabadas, o Hugo 9, em Águas Lindas de Goiás, e o hospital em Santo Antônio Descoberto. Temos que criar creches e temos que, principalmente com a utilização do Banco do Povo, incentivar o comércio local nessas cidades, né? Os feirantes, os pit dogs, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, que de fato geram emprego e renda, dando a eles a oportunidade, a partir do Banco do Povo, de recursos com juros menor e que possa incentivar a economia local e aí a população não precisar migrar para Brasília ou para os outros centros urbanos. Ok, candidato, as 3 questões então desse bloco foram concluídas. A gente vai para mais um intervalo e finaliza essa entrevista daqui a pouco. Você pode mandar a sua sugestão para o nosso programa. Envie um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Voltamos com a entrevista com o candidato ao governo de Goiás pelo PSOL, Wesley Garcia. No último bloco, o senhor vai responder a mais 2 questões, que o senhor vai escolher livremente nos nossos 3 eixos, selecionados. Qual é a primeira questão que o senhor quer responder? Esse aqui mesmo, primeiro envelope. Então, primeiro? Sim. Então, tá bom. Sobre educação, cultura, direitos humanos e segurança pública. Novamente, dados do Atlas da Violência, 2018, Sim. Em Goiás foram registrados mais de 1.600 homicídios de jovens entre 15 e 29 anos, o que representa 96,4 homicídios por grupo de 100 mil. Se for considerado somente homens jovens entre 15 e 29, esses índices são ainda piores, uma vez que em 2016 a taxa de homicídio de homens jovens ficou em 177 homicídios por grupo de 100 mil. Quais são as suas propostas para a diminuição do número de homicídios de jovens no estado de Goiás? Pois é, Camila. Vou até voltar um pouquinho no que eu estava falando. Quando a gente apresenta essa proposta da polícia em parceria com a comunidade, promovendo esporte, cultura junto à comunidade, é justamente para ter um foco, são jovens. Né, tirar os jovens das ruas, da ociosidade, que a gente possa utilizar as escolas públicas como espaço para isso, que é o projeto também, a utilização dos ginásios e quadras poliesportivas à meia-noite. Isso é fundamental para nós. Agora, além disso, as nossas escolas também, elas precisam ser um espaço atrativo aos jovens, e não apenas um depósito de pessoas, como acontece muito com essa política de educação integral apresentada por alguns aí. A nossa educação integral, ela é diferenciada. No horário, no contraturno, a aplicação da grade curricular, das disciplinas, nós vamos implementar atividades como balé, piscina, uma padaria, uma horta comunitária, para que a gente possa fazer com que o jovem apresente também a produção material, o trabalho, para trazer do jovem organização, disciplina, trabalho com teatro, com música, com balé.
Isso tira do jovem, ele consegue assimilar essa noção de trabalho a partir de práticas esportivas e culturais. É fundamental. E tenho certeza também que a escola se tornando mais atrativa ao jovem, especialmente ao final de semana, nós vamos conseguir tirá-lo das ruas e vamos fazer esse combate à criminalidade. Países desenvolvidos que fizeram esse tipo de investimento, os dados mostram que diminuiu consideravelmente ou até zerou o número de homicídios, especialmente aos nossos jovens que estão precisando muito de políticas públicas e de um olhar diferenciado para eles. Não tenho dúvida. Que o senhor escolha, então, um dos 2 outros eixos para responder à última questão. Vamos aqui. Esse? Pode. Tá bom. Saúde, meio ambiente e políticas habitacionais. Como o senhor avalia a gestão dos recursos hídricos no estado de Goiás e como pretende aliar a necessidade de preservação dos mananciais com o aumento da demanda por abastecimento urbano, rural e industrial? Temos que terminar novamente todas as obras que vão poder ajudar na questão hídrica. Agora, o grande vilão hídrico no estado de Goiás é o agronegócio. E isso casa diretamente com políticas públicas que nós temos que defender o meio ambiente. Temos que proteger as APPs, aumentar a fiscalização. O agronegócio tem que ter contrapartida social, garantindo direitos trabalhistas ao trabalhador do campo. Temos que fortalecer a agricultura familiar. Não podemos mais aceitar que o agronegócio e as grandes empresas utilizem do jeito que vem acontecendo de forma criminosa o nosso solo e a nossa água, e isso tem que ser feito. Nós temos que criar políticas públicas no sentido de acabar com o desmatamento e com a poluição, né, do João Ribeiro, do João Leite, também da Meia Ponte, que são fundamentais para o abastecimento de água aí do nosso estado de Goiás. É fundamental também, quando a gente trata dessa questão, que a gente tem que garantir uma coisa que acontece muito hoje no estado de Goiás, que é a presença de trabalho escravo. Eu sei que talvez não tenha ligação, mas nós vamos combater isso. Nós não vamos aceitar, por exemplo, a PEC dos agrotóxicos e nós vamos lutar sim e reconhecer a PEC do trabalho escravo. Não vamos mais aceitar o que acontece hoje, trabalhador em troca de comida, né? E o uso desenfreado da água. Isso vai acabar no governo do estado de Goiás. Nós vamos valorizar nossa água, a nossa terra, nós vamos fazer a utilização correta do valor social a partir da agricultura familiar e da valorização, de fato, de políticas públicas que venham valorizar as APPs e, sem sombra de dúvidas, nossos mananciais e as matas ciliares. Ok, candidato. O senhor tem agora mais 2 minutos para suas considerações finais, para falar com o nosso público aquilo que o senhor acha que ainda é relevante a respeito do seu plano de governo e da sua campanha. Olha, Camila, a todos que nos acompanham, nós estamos chegando na reta final dessa campanha. Foi um período muito importante para nós. Conseguimos tentar, com toda dificuldade, com todas as nossas limitações, com pouquinho tempo de TV, fazer um enfrentamento a candidaturas do poderio econômico. Candidaturas que não apresentaram, de fato, propostas que venham desenvolver o estado de Goiás. Não fizeram porque estão aliançados entre eles, eles possuem um limite porque essas candidaturas representam o atraso político, estão aliados ao governo de Michel Temer, sempre estiveram juntos aqui em Goiás em algum momento, seja o MDB, o PSDB ou o DEM. Estão atrelados a empresas corruptas da lista suja do trabalho escravo, a Odebrecht, a OAS, a Delta, e nós não. O PSOL tem uma aliança programática com os movimentos sociais, com o povo. Sou o único candidato que tenho feito debate franco e aberto pela reestatização da CELG, para acabar com essa história de OS na saúde. Vemos como está o Hugo atualmente, e isso é resultado direto das OS. Sou o único candidato que tenho defendido políticas públicas para a educação, para a saúde e para a segurança. Por isso quero pedir o seu voto na única proposta de mudança, no PSOL, 50, 500 para o Senado, nosso Fabrício Rosa, e especialmente, muito importante, 50 para deputados federais, para deputados estaduais. Precisamos eleger o candidato professor Pantaleão, nosso deputado federal, 5.000. E com isso, moralizar essa política tão suja e corrupta. Somos os únicos que podemos falar, porque o PSOL é o único partido que não está envolvido em corrupção.
Quero agradecer e tenho certeza que nós podemos mudar. O sonho vai vencer o medo. Ok, candidato, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila, eu que agradeço. E o Conexões de hoje está terminando, mas você pode assistir a programação da TV UFG a partir de agora, quer dizer, continuar assistindo, né, na verdade. Você também pode acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Nosso site está aí na tela, tvufg.org.br. E a gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo. Uma ótima noite para você e até amanhã, 6h30 da noite.